Oi pessoal, tudo bem? Bom, a ideia desse vídeo é apresentar algumas noções gerais sobre o CNIS, o Extrato Previdenciário do INSS. Se você está começando a planejar a sua aposentadoria ou a pesquisar um pouco mais sobre os seus direitos previdenciários, provavelmente você já se deparou com esta sigla. E para começar, vamos entender então o que é que ela significa, né? CNIS nada mais é do que Cadastro Nacional de Informações Sociais. Em resumo, é o seu extrato previdenciário do INSS. Então, lá é um documento que deve aparecer todas as suas remunerações, vínculos de trabalho como CLT, como contribuinte individual e também como segurado facultativo. Todas as pessoas têm um extrato previdenciário, independente delas serem ou não filiadas ao INSS. Então, todo mundo consegue baixar este documento, ele está disponível por meio do aplicativo do Meu INSS. Você baixa o aplicativo, faz o login via GovBR, coloca lá o seu CPF, a sua senha e procura pela opção extrato de contribuições ou então extrato previdenciário, tá? E aí vai aparecer três opções para você baixar. Tem uma opção que ela é não tão completa, duas opções na verdade não são completas, que é uma que aparece só as remunerações e a outra aparece só o nome das empresas que você trabalhou. A opção que eu indico você de baixar é a opção com vínculos, remunerações e contribuições, porque com esse extrato a gente consegue ter um panorama mais geral sobre a sua trajetória profissional. Depois de você baixar este documento, o que é que vai ser importante de você analisar ele, né? Todo o CNIS ele tem uma estrutura muito semelhante. Vai aparecer os seus dados pessoais, então tem que constar lá o seu nome completo, data de nascimento, CPF, NIT e nome da mãe. Inclusive, se essas informações estiverem desatualizadas ou incorretas, isso pode dar problema na hora de solicitar benefícios ou aposentadoria no INSS, porque o sistema entende isso como sendo uma divergência de dados em relação à Receita Federal. Então, você precisa fazer uma atualização cadastral. Então, é bem importante você já verificar com antecedência se esses dados estão corretos, porque às vezes você se casou e alterou o seu nome, ou então a sua mãe se casou e alterou o seu nome, e aí vai constar lá essa divergência cadastral no seu extrato previdenciário. Na sequência, depois dos seus dados pessoais, vai aparecer várias sequências, que são pequenos quadradinhos lá no seu extrato, constando o nome das empresas que você trabalhou, o CNPJ delas e também a data de início e data de fim de cada um desses vínculos. Se você já contribuiu como autônomo ou como segurado facultativo, pode ser que também apareça, na verdade é para aparecer essas informações lá no seu extrato previdenciário. Se você contribuiu como autônomo ou facultativo, por exemplo, tem algumas informações adicionais, então não é só a data de início e a data de fim. Lá também deve aparecer o valor da contribuição, o valor da remuneração e a data que você realizou esse pagamento. Por quê? Porque essas informações, para essas categorias, são importantes para definir se aquela contribuição foi válida ou não. Então, aí vocês já vão entendendo a importância da gente verificar o CNIS para verificar se uma pessoa tem ou não um determinado direito no INSS, porque tudo depende da trajetória profissional individual de cada pessoa. Tá, Sandy, tudo bem, entendi a estrutura do CNIS, o que é que eu faço agora? Depois de entender a estrutura do CNIS, é importante também que você entenda como que o INSS utiliza esse documento na hora de avaliar se uma pessoa tem ou não direito a um determinado benefício na Previdência Social. Esse documento, ele é um documento que fica lá no banco de dados do INSS. Então, são essas as informações que ele pega, ele parte daquele extrato, né, do CNIS, para definir se você tem direito a uma aposentadoria, a um benefício por incapacidade, ou até mesmo no caso dos dependentes, a uma pensão por morte. Então, o servidor do INSS, quando ele vai analisar se você tem direito, ele vai ver lá no seu extrato previdenciário se você fez as contribuições direitinho, se pagou na data correta e etc. Outra informação muito importante que eles verificam também é se as empresas deram baixa no seu contrato de trabalho, porque é muito comum
que elas não façam isso, né? Isso acaba prejudicando, porque o vínculo fica em aberto. E muitas vezes, se essa pessoa fez contribuições como facultativo, as contribuições como facultativo acabam não sendo validadas, porque o sistema entende, o servidor entende que aquele outro vínculo de trabalho ainda estava em aberto. E isso dá uma confusão se não for atualizado com antecedência ou acompanhado mesmo ali durante um processo de cumprimento de exigência pelo INSS e etc. Então, se você não atualizar o seu CNIS com antecedência, não fizer uma comprovação de que aquelas informações estão incompletas e que na verdade aconteceu de outra forma, o servidor do INSS vai partir apenas daquelas informações que estão no seu extrato, né? Então, é bem importante que você faça uma atualização cadastral, uma atualização de vínculos e remunerações se tiver alguma coisa incompleta ali no seu extrato previdenciário. Como que você pode fazer isso? Inicialmente, você vai precisar reunir documentos comprobatórios sobre a sua vida profissional. Então, carteira de trabalho física, tá? Só a digital não é suficiente. Contratos de trabalho, contra-cheques e até mesmo declarações específicas que você pode solicitar para a empresa para comprovar alguma divergência. Depois disso, você vai solicitar, então, um acerto de vínculos e remunerações, explicando para o INSS o que é que você deseja corrigir e apresentando o documento que vai servir para suprir ali aquela divergência. Ah, Sandy, eu não sei analisar o meu extrato previdenciário, ou então não tenho segurança para fazer isso sozinho. Nesse caso, eu vou te encaminhar para uma consultoria jurídica para que a gente possa avaliar o seu extrato previdenciário com calma e identificar quais são as pendências, se essas pendências podem impactar no reconhecimento de direitos do INSS, quais são os documentos que você vai precisar providenciar e como fazer esse procedimento ali na prática. Mas se para você ainda não for o momento de fazer essa consultoria, eu indico que você continue acompanhando aqui o canal, porque sempre que possível eu vou trazer aqui para vocês alguns casos que eu encontro, né, na minha atuação profissional, que eu considero relevante, pendências que costumam aparecer nos extratos previdenciários e como que vocês vão poder tentar solucionar esses problemas, certo? Então, muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.